marcada por vários conflitos, guerras e também transformações políticas e sociais. Mas para além disso, temos também de mencionar aqui a existência de vários regimes ditatoriais em diferentes períodos do século, que no caso português se inicia em 1926 com o golpe liderado pelo general Gomes da Costa, que culminou no regime autoritário do primeiro-ministro António de Oliveira Salazar, que é conhecido também como o Estado Novo. O Estado Novo caracteriza-se por ser um sistema autoritário, caracterizado pela censura, repressão política, corporativismo e colonialismo. Este sistema não só falhou em impulsionar a economia portuguesa, como também contribuiu para o seu atraso no panorama europeu. Fatores como as altas taxas de mortalidade, de analfabetismo e também a constante migração foram um dos fatores que contribuíram para o retrocesso português. Mas além disso, temos que mencionar as guerras nas ditas províncias ultramarinas portuguesas, assim denominadas a partir de 1951, e também o investimento humano e bélico utilizado nos movimentos de libertação africanos que estrangulavam e enfraqueciam economicamente o Estado português, remetendo para um estatuto de subalternidade no contexto europeu. E é perante este cenário socioeconómico e político, através da mobilização militar com o apoio significativo do povo, que ocorreu o fim do Estado Novo no dia 25 de Abril. Esta foi a forma padronizada que eu aprendi sobre 25 de Abril durante a minha escolaridade. E, portanto, é como se fosse uma narrativa alguns fechada, que fazia com que eu não tivesse a necessidade de questionar este tema. Não parecia um tema suscetível a debates e a outras interpretações e as suas novas nuances. Mas à medida que fui crescendo, e graças ao meu percurso académico, compreendi que existiam mais nuances sobre os eventos que conduziram à Revolução de 1974. Estes elementos são muito importantes. Eu percebi na vida adulta que o 25 de Abril é sim um marco inquestionável na história de Portugal, mas nos livros de história, quando se fala sobre o 25 de Abril, começa-se e afirma-se que a história do 25 de Abril começa em Portugal, um feito confinado às ações dos portugueses. Porém, é essencial perceber e compreender que existe uma dimensão anticolonial ao 25 de Abril. E por isso atrevo-me a dizer que o 25 de Abril começou em África. Eu digo isto porque os antecedentes do 25 de Abril culminaram e começaram em África. Esta é a visão que eu tenho e que é também partilhada por pensadores como António Simões do Poço, que escreveu a sua obra O 25 de Abril começou em África, em que este defende que a luta armada anticolonial desenvolvida em África foi a base, o gatilho para a Revolução dos Cravos. Portanto, desta forma, é necessário falar então quais são os fatores extra-portugueses que contribuíram para o 25 de Abril. E neste caso eu destaco o contributo de Amílcar Cabral, um dos fundadores do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que conduziu a guerra contra as forças coloniais portuguesas. A sua visão e liderança culminaram na Declaração Unilateral da Independência da Guiné em 1973, sendo esta a primeira tentativa de derrubar o Império Colonial Português na década de 70. E o facto é que, neste mesmo ano, a 24 de setembro, a Guiné declara-se independente. Outro fator também importante, relativamente ao 25 de Abril e como é que ele está relacionado com as revoluções africanas, é que muitos dos intervenientes militares, como Hotel Saraiva e Saramago Salgueiro Maia, para mencionar só aqui alguns, estiveram presentes na guerra dita colonial. E, portanto, eles experienciaram em primeira mão aquilo que foi a guerra.
e foram eles também os responsáveis pela mobilização militar aqui em Portugal para o 25 de Abril. A luta pela independência em África desempenhou um papel fundamental na criação do clima revolucionário que se sentiu no 25 de Abril. No entanto, esta ligação, que eu considero uma ligação crucial, é frequentemente omitida da narrativa histórica, deixando uma lacuna que me impede de compreender na totalidade o 25 de Abril. Esta lacuna histórica, eu penso que seja intencional, porque mostra que existe uma dificuldade do Estado português em abordar o passado de uma forma aberta e mais honesta. E é por esta razão que eu opto não celebrar o 25 de Abril, devido à ocultação da relação umbilical que existe entre as revoluções africanas e a Revolução do 25. Também reconheço, apesar do meu posicionamento, que existiram e existem algumas mudanças no discurso português, mas acho que são mudanças e alterações pequenas e diminutas relativamente ao que dizem respeito, neste caso, ao reconhecimento do protagonismo partilhado entre os portugueses e os africanos. A luta armada tem, portanto, uma relação de causa e efeito com o 25 de Abril. Anteriormente disse que o 25 de Abril começava em África e continuo e digo que começa e termina também em África. O 25 de Abril, nesta explicação padronizada que me foi dada ao longo do ensino português, o 25 de Abril é frequentemente retratado como o ponto culminante que originou, portanto, o fim do Império Colonial Português, quando, na realidade, foram os esforços dos próprios movimentos de libertação africanos que desempenharam um papel fundamental para o desfecho, a colonização. Esta espécie de inversão de papéis perpetua uma narrativa incompleta, na qual os portugueses são considerados exclusivamente os agentes responsáveis pelo fim do Estado Novo, ignorando a intervenção de outros agentes que, de uma forma direta e significativa, também contribuíram para a existência do regime democrático em Portugal. Assim, enquanto esta questão da dimensão anticolonial não estiver devidamente abordada e reconhecida pela sociedade e o Estado português, considero que o 25 de Abril permanecerá uma data marcada por uma narrativa com irregularidades factuais que põe em causa o seu legado histórico. Ao reconhecer a dimensão anticolonial, podemos enriquecer a nossa compreensão do 25 de Abril ao promover uma visão mais inclusiva da história. Obrigada.